Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal, galerinha. Eu me chamo André, vamos falar aqui sobre a parte tática do Brasil contra Marrocos, aquilo que a gente espera que possa acontecer sobre o jogo. É óbvio, é sempre uma incógnita, a gente acaba estudando um pouco os jogos e vamos imaginar aquilo que se passa na cabeça do Carlos Ancelotti para que a gente possa enfrentar Marrocos, né? Já logo de cara, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, vai ter conteúdos parecidos como esse todos os dias aí. Talvez eu vou tentar fazer dois conteúdos, mas eu vou tentar fazer a melhor forma possível, viu? Vamos lá, falando sobre a parte tática, galera. A galera que gosta da parte tática, né, dos times, da seleção. Nesse primeiro momento, nós estamos focados na seleção porque são jogos que estão acontecendo, né? Mas a gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro, os campeonatos de fora também. Aquilo que vocês quiserem, vocês colocam nos comentários que eu vou estar buscando informações e estudando aquilo, tá? Mas vamos lá. Falar sobre a questão da seleção de Marrocos é sempre um teste de muita paciência. Primeiro, os caras eles se defendem muito no funil. O que acontece? Marrocos ele posta num bloco baixo. Eu gravei um vídeo relacionado a isso, que ele joga no esquema de 4-1-4-1. Inclusive esse vídeo está gravado ontem, que eu coloquei no meu canal. Então quem quiser pode dar uma olhada lá, que está falando só sobre a seleção de Marrocos. A gente vai atribuir Marrocos, mas seleção brasileira. Mas lá só está o esquema de Marrocos. Então tá. Marrocos ele forma no 4-1-4-1. O que acontece? Eles tentam furar o meio de campo com passe curto. Então eles tentam impedir o contra-ataque mortal. Então nesse tipo de jogo, o Brasil vai ter muita dificuldade de fazer aquilo que ele estava fazendo contra o Panamá. Aquela profundidade de bola o tempo inteiro, principalmente pelo Vinícius Júnior, pelo Marquinhos. E também, assim, de uma certa forma, pelo Luiz Henrique, que acabou me decepcionando um pouquinho no jogo, porque eu esperava um pouco mais do Luiz Henrique, mas eu entendo que é porque ele ficou um pouco distante. Geralmente ele deveria ter colocado ele indo por dentro, como ele fazia no Botafogo, né? Mas vamos lá, então ele foca no 4-1-4-1, que é o esquema que o Marrocos utiliza, a seleção de Marrocos. E o Brasil, nesse jogo contra o Panamá, ele usou um esquema 4-2-4. Que geralmente esse esquema ele dificulta um pouco, principalmente os homens de contenção, então deixa que o setor ele fique totalmente exposto, e se você deixa esse tipo de setor exposto, você dá mais profundidade para o Marrocos. Então o Brasil, eu acredito que ele vai ter que mudar um pouquinho esse tipo de esquema. Eu acredito que talvez o Brasil ele vai para o 4-3-3, que foi exatamente aquilo que aconteceu no jogo contra o Panamá. Você colocou o Danilo, você colocou o Paquetá. Então acabou que você aglomerou mais o seu meio de campo. E é tanto que quando o Brasil ele aglomerou mais seu meio de campo, ele tinha mais meio de criação. Então foi aí que o Brasil conseguiu colocar fez os 4 gols no segundo tempo, porque ele tinha mais homem de criação. Talvez é isso que ele esteja preparando para Marrocos, acredito eu. Mas o que acontece? Mas como que o Brasil ele pode retrancar essa Marrocos? Porque Marrocos ele é conhecida por ter uma retranca muito boa. Não só a retranca, mas ele é conhecido por ter uma defesa muito compacta. Talvez uma das atribuições que o Carlos Ancelotti pode fazer talvez o plano dele inicial seja a atração pelos pontas. Porque dessa forma ele vai abrir as linhas de 4 defensores de Marrocos e o Brasil ele vai precisar largar no campo máximo. Então talvez a estratégia do Ancelotti no começo seja espetar o Vinícius Júnior como ele fez no jogo contra o Panamá e o Rafinha pela direita. E qual que é o intuito disso? Quando você espeta o Vinícius Júnior e o Rafinha pela direita? É colocar o Vinícius Júnior como aquele cara no mano a mano, aquele cara de marcação. E ele colocando o Rafinha, ele vai colocar um jogo mais individual em velocidade. Então acaba que o jogo vai ser um caminho mais rápido e mais eficiente para quebrar principalmente a estrutura marroquina. Isso vai facilitar muito que o Brasil, eu acredito que talvez o que possa fortalecer muito seja a entrada do Paquetá em relação a isso, porque você coloca um homem de mais transitividade no meio de campo, então você busca mais o Vinícius Júnior, você busca mais o Rafinha pelo lado direito, e talvez no segundo tempo que seja a grande diferença, porque você coloca o Luiz Henrique. Porque o Luiz Henrique, ele tem essa profundidade. Mesmo que talvez ele não tenha dado certo no jogo contra o Panamá, ele pode ser que seja aquele jogador de segundo tempo que faça total diferença, um homem mais eficiente. O que acontece? Fazendo isso, o bloco do Panamá ele vai fechar.
E principalmente quando o Panamá fechou num 4-1-4-1 ou então no 3-5-1, que geralmente é aquela variação que ele faz sem a bola, o Brasil vai precisar de passes mais imprevisíveis. Então não vai ficar o tempo todo, o Brasil não vai poder ficar dependendo o tempo todo do Vinícius Júnior e do Rafinha. Vai ter que existir vai ter que colocar, que é aquilo que eu tô falando, talvez o retorno do Neymar, só que talvez o Neymar ele não volte nesse jogo, né? Aquilo que a gente espera, ele volte num jogo. Talvez ele possa voltar contra Marrocos. Talvez sim. Talvez ele, tendo o retorno do Neymar, ele pode usar ou o Neymar ou ele usar o Paquetá como esse jogador para flutuar, trazendo as costas dos volantes marroquinos, incomodando principalmente a zona do Arabat. Porque o que acontece? O Arabat, ele é um cara, ele é muito bom na marcação, mas ele não vai ficar o tempo todo esperando essa bola na área. Então, com isso, ele vai tentar, a seleção marroquina, ela vai tentar atrair mais os zagueiros centrais para fora da sua posição. Principalmente pelo intuito do Brasil, porque o Brasil ele vai tentar abrir esse espaço marroquino, porque o Brasil ele tem um ataque muito consistente. Talvez a grande falha nesse jogo contra o Panamá, que acredito eu, foi mais a questão mesmo do meio de campo que incomodou. Mas esse meio de campo do segundo tempo contra o Panamá, eu acredito que seja o meio de campo que vai usar contra Marrocos. É tanto que nesse momento, se o Brasil tiver esse meio de campo contra o Panamá que ele teve, pode ser que contra o Marrocos o zagueiro vai ter que sair. E principalmente eles vão abrir um espaço que vai ser perfeito para as infiltrações do Lucas Paquetá. Porque ele coloca as infiltrações, o Lucas Paquetá vai fazer esse papel de infiltrar, vai filtrar a defesa marroquina, abrindo espaço tanto para o Vinícius Júnior como por Rafinha, e principalmente um cara que vai ser muito diferencial no jogo do Lucas Paquetá vai ser o Danilo. Esses dois fazendo essa transição de bola vai ser vai ser um jogo mais dinâmico. Você vai trazer mais virtude para o jogo do Brasil. Então eu acredito que essa seja uma das coisas que o Carlos Ancelotti pode estar planejando, essa transitividade do Lucas Paquetá ou do próprio Neymar mesmo, principalmente buscando o Danilo para fazer esse chute de média distância. Agora tem uma coisa muito importante também. Esse não pode ser o único plano do Brasil. Por quê? Porque a gente tem aquela dobradinha do Hakimi. E o Hakimi faz isso muito bem. O que acontece? O passo que o Brasil vai ter que fazer é ficar muito atento à atenção defensiva. Porque o Brasil, o Marrocos, ele é muito bom ofensivamente. Quando a gente pegava o Marrocos de 2022, o Marrocos era conhecido como a sua defesa impecável. Eu acredito que a defesa de Marrocos naquele jogo contra o 4-1-4-1 era impecável a defesa de Marrocos. É tanto que os times tinham muita dificuldade de abrir, de colocar, infiltrar jogadores mesmo de marcação no jogo de Marrocos. Agora com esse novo técnico que chegou, que se eu não me engano é Mohamed, vocês colocam no comentário se eu estiver enganado, ele trouxe um esquema tanto ofensivo e defensivo, que é aquilo que eu tô falando. Então, a principal arma de Marrocos é a dobradinha pelo lado direito deles, por causa do Hakimi. Então, essa dobradinha que eles vão fazer, o Brasil vai ter que ter muita, muita cautela. Não pode deixar o Hakimi ficar fazendo essa dobradinha o tempo todo com reax. Por quê? Porque o lateral esquerdo deles deve subir a cobertura. E principalmente o que acontece? Eles tentam buscar o espaço livre em alta velocidade. E o jeito correto de você resolver isso, no meu entendimento, é claro, é você tentar escalar o Douglas Santos ou o Alex Sandro para atuar como uma cortina, fazendo com que a saída dos 3 defensores de Marrocos, do lado marroquino, né, sejam preenchidos, principalmente pela zaga do Marquinhos e do Gabriel Magalhães. Por quê? Gabriel Magalhães vai fazer aquela profundidade de subir, que ele vai tentar trazer essa bola mais com os volantes, no caso o Bruno Guimarães ou o Casemiro, ou talvez até os dois possam atuar nesse jogo, precisando dar mais combate físico imediato, para não deixar que os marroquinos acionem a transição. Então a transição de Marrocos, ela é muito forte, principalmente pelo Hakimi. Então o Brasil ele vai ter que ter esse homem, vamos dizer, cão de guarda para guardar, para não deixar que o Hakimi se fortaleça nesse combate mano a mano. Então acho que deve ser uma das preocupações que o Carlos Ancelotti deve ter, seja com o Hakimi.
e principalmente o meio de campo marroquino. O meio de campo marroquino faz muita diferença no tipo de jogo, porque o meio de campo é o que dá o fortalecimento tanto para a zaga como para o ataque. Eu até comentei no vídeo de ontem, coloquei que ele joga no 4-5-1 quando eles estão sem a bola, e é principalmente pelo meio de campo, porque o meio de campo ele fica junto com a zaga, então dificulta que os adversários eles façam aquele combate. Por quê? Porque quando o adversário, vamos supor, o Brasil, ele vai atacar pela esquerda, o Marrocos também vai se posicionar toda pela esquerda. E quando o Brasil vir pela direita, eles vão vir totalmente pela direita. Então vai ter que ter esse vigor tanto do Vinícius Júnior, como acredito que do Luiz Henrique, talvez no segundo tempo possa atuar. Mas uma pecinha que vai fazer muita diferença vai ser o Igor Thiago. Principalmente pela questão física. Porque Marrocos, eles têm muita dificuldade com os zagueiros que fazem esse pivô. Porque ele abre espaço na entrada. E quando eles abrem esse espaço, é muito interessante que o Brasil tenha esse chute de média distância. O que vai fazer muita diferença vai ser o Danilo, que vai chegar por trás. O Igor Thiago, pelo vigor físico, eu não sei se vocês lembram desse lance mesmo do Igor Thiago, o vigor que ele teve de ir pra cima pressionar, né, o goleiro adversário do Panamá. Eu fiquei impressionado com o vigor físico e eu acredito que talvez o Igor Thiago deve ser uma das grandes surpresas da seleção. No meu entendimento, vai ser o Igor Thiago. O Igor Thiago, o Danilo e o Paquetá possam fazer muita diferença no Brasil, principalmente porque eles vão precisar desses três jogadores que vai atuar tanto no meio de campo como também no centroavante. Claro, também a gente não pode esquecer também a importância que o Endrick tem. O Endrick também, por mais que ele seja um jogador de estatura mais baixa em relação ao Igor Thiago, que tem uma estatura maior, a gente tem que lembrar que o Endrick ele tem uma velocidade e uma arrancada muito boa. Então faz com que isso possa colocar o Igor Thiago talvez como um jogador mais físico e talvez o Endrick possa até fazer um papel de um falso 9 mais circulador junto com o Paquetá. Essa transitividade pode acontecer muito no jogo contra Marrocos. Talvez seja Eu tô na expectativa de que talvez ele não coloque exatamente... Eu acredito que talvez ele vai começar com o Igor Thiago. Eu acredito que talvez ele possa deixar o Endrick no segundo tempo. Mas qualquer um dos dois que fizer esse tipo de função vai dificultar muito a marcação de Marrocos. Porque ela é uma marcação forte, é uma marcação alta, principalmente de bola de cruzamento, mas ela tem muita dificuldade quando atribui com centroavantes que tem esse papel de falso 9, mais circulador, mais transitivo, que é aquilo que o Lucas Paquetá pode fazer isso muito bem. Bom, gente, como vocês vimos, aqui foi a parte tática. Eu espero que vocês tenham gostado aí do canal. Fortaleça muito com like, viu? O Brasil ele tem tudo para ser o vitorioso na partida, mas eu acho que é importante a gente salientar. Vocês começariam com o Endrick ou com o Igor Thiago? Essa briga física na área, qual que vocês deixariam o Brasil começar? O Endrick ou o Igor Thiago? Deixa nos comentários. Por favor, fortalece com like, siga o canal. Eu vou estar sempre tentando melhorar aqui os conteúdos. E, por favor, compartilhe. Pode colocar as críticas também de vocês. Sempre vai ser para fortalecer aqui o canal, viu? Um grande abraço e todos ficam com Deus. E